Eu subo essa tribuna para questionar uma situação posta no estado de São Paulo, posta pelo governador do estado, que é virtual candidato a presidente da República, que colocou na mesa um projeto de renegociação da dívida de São Paulo. Projeto de lei que tramita nessa casa 920 de 2017. Renegociar a dívida de São Paulo é necessário? Essa é a primeira pergunta que se impõe. O que é a dívida de São Paulo? Uma dúvida que se coloca. A dívida de São Paulo, em 1996, era por volta de 40 bilhões de reais. Covas, governador do estado, iniciou um programa de renegociação da dívida com o governo federal. E toda a dívida de São Paulo na época foi federalizada. E, a partir de então, foi lançado um programa gigantesco de entrega do patrimônio estadual para pagar a dívida. E foi vendida o setor elétrico aqui de São Paulo, foi vendido o Banespa, foram entregues as nossas rodovias, a Castelo Branco, que não tinha pedágio, hoje tem mais pedágio do que cogumelo em dia de chuva, e foi feito o programa de desestatização, privatização. Até os hospitais públicos entraram na onda. Não sobrou quase nada para o governador administrar. O dado concreto é que se vendeu muito patrimônio público, porque dizia então os tucanos à frente do governo de São Paulo, nós precisávamos vender o patrimônio para pagar a dívida. E a dívida que era de 40 bilhões, hoje passa dos 240 bilhões. Está aí. E por que essa dívida subiu tanto? Porque a dívida ela tem o IGPDI, que é a correção dela, que é o índice de inflação, mais 6%. Então, todo ano, a dívida de São Paulo cresce acima da inflação com o governo federal. E aí a dívida ficou impagável. E nós ficamos jogando dinheiro público na lata do lixo todos esses anos. Entregamos o patrimônio do estado de São Paulo, penalizamos a população, as rodovias estão aí, as praças de pedágio, e a dívida de São Paulo cresceu. Cresceu e nós chegamos hoje numa situação de quase insolvência. Na verdade, o governador de São Paulo está quase que decretando falência, ao reabrir uma negociação em torno da dívida. Entrou até com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar os termos da dívida. Agora, depois de anos e anos pagando, agora acendeu-se uma luz por conta da crise, diminuíram-se as receitas e resolveu colocar na mesa esse tema, que é um tema importantíssimo. Só para as senhoras e os senhores terem uma noção do que eu estou falando aqui, esse ano, no orçamento que nós vamos começar a discutir aqui na Assembleia, para o pagamento só dos juros, porque nós devemos, na verdade, para um verdadeiro agiota. Agiota é aquele negócio, a dívida às vezes até é pequena, mas os juros é muito alto, o cidadão não consegue pagar o principal nunca. Esse ano, só para a rolagem da dívida de São Paulo, nós vamos despender 18 bilhões de reais. Isso não sou eu que estou dizendo, está escrito no orçamento. As nossas 3 universidades públicas, a USP, a Unicamp e a Unesp, os principais centros de pesquisa do país, consomem 10 bilhões por ano. Dava para fazer uma nova Unicamp, uma nova USP esse ano e uma nova Unesp. Dava para resolver o problema do ensino superior, da pesquisa e da extensão no estado de São Paulo e da ciência, que nós somos um país subdesenvolvido, pagamos um preço altíssimo para importar remédios, importar até óleo diesel, combustível de avião, porque nós não temos ciência, investimentos em infraestrutura. 18 bilhões jogados na lata do lixo. Esse dinheiro vai para a União, lá para Brasília, para a quadrilha do Temer, e a quadrilha do Temer entrega para o Itaú, para o Bradesco e para o Santander. O ano passado, a quadrilha do Temer entregou 400 bilhões para esses bancos e para as famílias bilionárias.
E também a Dilma entregou, o Lula entregou, o Fernando Henrique, e vai embora. O número de governos do Brasil, desde que acabou com a inflação, os bancos ganhavam no overnight, não é, especulando com o nosso dinheiro na madrugada. O acordo, eles só aceitaram acabar com a inflação porque o governo colocou a taxa de juros em 40% na época. Porque nós tivemos vários planos no Brasil para enfrentar a inflação e o setor financeiro nunca aceitou. E só aceitou quando conseguiu um mecanismo para ganhar mais do que ganhava na inflação. E a taxa de juros no Brasil nunca deixou de ser a maior do mundo, desde o Plano Real até hoje. E é isso que está acontecendo com o dinheiro de São Paulo. Para investimento, 12 bilhões. Para a saúde, 25 bilhões. Para a educação, 43. E para a dívida, para o Olavo Setúbal, para o pessoal do Bradesco, 18 bilhões. É por isso que não tem dinheiro para nada. E agora o governador quer renegociar os termos da dívida. Ele quer ter, durante 2 anos, a possibilidade de pagar menos do que nós estamos pagando hoje. Só que a questão, nós somos a favor de uma renegociação da dívida. Sou a favor de uma renegociação da dívida, é claro, é óbvio. Nós temos que acabar com essa história de pagar mais do que a inflação. E até abrir uma investigação aqui nessa casa séria. A Argentina fez uma auditoria da sua dívida, reduziu em quase 40%. Era dívida sobre dívida, juros sobre juros. Nós tínhamos que fazer aqui também uma investigação séria. Se esse parlamento honrasse o P de parlamento, não fosse um despachante de luxo do Palácio dos Bandeirantes, nós já teríamos feito uma investigação nessa dívida há muito tempo e poderíamos ser diminuído. Em vez de pagar 18 bilhões, poderíamos pagar 1, 2, 3, e esse recurso nós poderíamos investir nas rodovias do Estado, no ensino, na pesquisa, qualificar os nossos servidores públicos, não é? Mas não é isso que acontece. E agora o governador resolveu fazer uma nova negociação. E mandou para essa casa, um projeto para refazer os termos. E aí ele coloca que ele quer essa folga para poder pagar em parcelas menores a rolagem da dívida. Só que em contrapartida, eu queria concluir com isso, senhor presidente, ele entrega os direitos dos nossos servidores públicos. Os professores estão aí há 3 anos sem reajuste da inflação. Os nossos policiais militares, então, meu Deus, estão morrendo e ganhando o menor salário dos 27 estados da federação. Os delegados de polícia, os nossos investigadores, os servidores da Secretaria da Fazenda, os servidores do Fisco, que são responsáveis pela arrecadação, estão em operação tartaruga, operação padrão. Todo o funcionalismo já está sendo penalizado. E agora manda um projeto para essa casa para penalizar ainda mais. 2 anos. 2 anos de congelamento total do que não poderia ser chamado de gasto, Godinho. Porque investir no servidor não é gasto, é investimento. O servidor qualificado é serviço público eficiente, é atendimento rápido na população. Lá na ponta, no posto de saúde, no hospital público, o servidor de cabeça erguida, espinha reta, é atendimento mais qualificado para o nosso povo. Isso não é gasto, é investimento, até porque o servidor vai receber o seu salário, os seus vencimentos, e não vai colocar embaixo do colchão dinheiro, Godinho. Ele vai investir na educação dos filhos, na sua alimentação, na sua vestimenta. Isso movimenta a economia. É um erro esse pessoal que estuda economia acha que a economia do Estado é igual a economia de padaria, né? É uma tristeza. Eu vejo aquela Mira Leitão falar na Rede Globo, ela nunca estudou economia. Ela acha que o Estado é igual a 2 mais 2 é 4, não é assim. O Estado ele tem que gastar, investir, porque na medida que ele investe, a economia movimenta. Na medida que a economia movimenta, aumenta a arrecadação do Estado. É basilar isso. Aliás, foi descoberto pelo Roosevelt nos Estados Unidos, depois da crise de 29. O governo norte-americano não tinha dinheiro para nada, ele resolveu contrair dívida com juros diferentes, baixo, fez investimentos em infraestrutura, empregou o povo começou a consumir, resgatou a economia dos Estados Unidos, é lembrado até hoje, por isso, um dos maiores presidentes do século XX. E aqui no Brasil nós temos essa quadrilha aí que não sai uma ideia da cabeça desse pessoal, só pensa em roubar. Não sai uma proposta, 14 milhões de desempregados, Godinho do céu, você abre o jornal, não tem uma medida para investir em infraestrutura. É só como é que eu vou me defender do processo e como é que eu vou comprar deputado para escapar do impeachment. É só essa discussão que nós temos no Brasil, 14 milhões de desempregados, e não dá para andar mais em São Paulo. Os trabalhadores todos vendendo picolé no semáforo.
e vendendo bugiganga do Paraguai. O desemprego é isso. E aqueles que ainda não entraram no crime, porque como é que a pessoa vai comer? Aumentou até o número, né, de roubos, a residência, os pequenos furtos, está aumentando tudo. E a quadrilha lá em Brasília, preocupada em se safar do impeachment. Então, eu queria concluir com isso. Esse projeto é um projeto que tem alto impacto para os servidores públicos do Estado de São Paulo e para a sociedade do nosso Estado. Então, ele terá que ser discutido em detalhes e terá que ser reformulado. Renegociar a dívida é necessário? Sou o primeiro parlamentar a assinar. Só que nós não podemos entregar o futuro dos servidores públicos do Estado de São Paulo em troca aí de uma renegociação que durante alguns anos vai beneficiar o Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.